Bom dia, povo lindo! Bom dia! Você também é lindo aí do outro lado, viu? Você também é lindo, você é povo do Senhor. E eu estou aqui no meio de duas pessoas mais lindas ainda. Eu estou sentindo, estou sentindo tímida. E não só bonitos, são gente legal. Eu vou apresentar para vocês quem são essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Diga, quem és tu, mulher? Eu sou Sheila, tenho 50 anos e sou de Fortaleza. Ei, e esse rapaz aqui bem apresentado, quem será que é? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Paulo, eu também sou de Fortaleza. Estamos aqui nessa missão para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Vocês são casados, né? Tem Sim. uma vida juntos. Sim. O que vocês faziam lá em Fortaleza antes de vir para a escola? Tá, a gente lá, para você ir de casa e para os que estão aqui que já sabem, a gente lá, nós tínhamos uma pequena empresa e trabalhava no segmento do ramo de vidro. E a nossa vida lá era desse jeito, trabalhando para o homem e agora está trabalhando para Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém, aleluia, olha que legal isso. Ô, irmã Sheila, e deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vocês tinham um trabalho, tinham uma profissão, tinham tudo lá, tudo ajustado, casa, família, cachorro, né? Cachorro e papagaio. Papagaio. E papagaio, não é isso? E aí vocês, o que deu na cabeça de vocês, assim, dizer assim, eu vou deixar tudo isso para trás e vou seguir sua Mas missão? tem que cortar porque eu vou chorar. Ai, não aguento, professor, é para acabar, viu? Essa é para acabar, rapaz. Vai ser natural, mulher. Se você chorar, é aí que é bom. Meu Jesus amado. Eles também choram. Ia ficar super top. Professor, nós passamos 2 meses lá, professor, fazendo esse tipo de ensaio. Todos os sábados ela chorava, rapaz. Pelo amor de Deus. Não era para um monte de gente que vai ver no YouTube. Chora que eu não não. Agora você vai aparecer Ai, chorando. meu nós estamos Jesus mais amado. Meu Deus, peraí. Beth, não chora, Beth, pelo amor de Deus. Vocês ficam rindo para descontrair ela aqui. E agora? Peraí. E agora que você vai aparecer chorando. Vamos se recompor. Ó, vai dar certo. Você já começa dizendo assim, olha, isso me faz chorar. Aí vai chorar de novo. Que o pessoal vai entender que você estava emocionado. Então. Jane, ó, não ajustou a saia não, viu? Não chora não, menino. Tá gravando, professor? Misericórdia. Vai, filho. Já vai entrar para as pegadinhas. Pra Só ficar um pouquinho. sem Vai, de novo. Eu tenho que fazer a pergunta de novo, não, né? É melhor, porque aí eu vou chorar já, não entendeu? Não, você pode fazer a parte onde você fala para ele e você. Tá. O Paulo já falou, ele fala e você, aí eu corto para ele. Ah, tá bom. Tá. E você entra depois da pergunta, né? O Paulo já falou, né? Que estamos no ramo de vídeo Sim. e tudo mais. Como se fosse o começando dela. Aí tu falou assim, e como é que é? E você, como é que foi largar tudo Tá. isso? Tá bom. Entendi. Pode falar do mundo corporativo que tu trabalhou aquele tempo lá, entendeu? Não sei não, vamos, deixa o Senhor Deixa o falar. Espírito Santo Vai dar certo. fluir, né? Tá. Começa, né? E você, irmã Sheila? Como é que foi essa experiência de ter um emprego, de ter casa, filhos, papagaio, né? Cachorro, Cachorro, papagaio. e deixar tudo isso e seguir em missão? Então, a vida toda foi trabalhando para o mundo, para as coisas do mundo, irrigando os homens do mundo. E aí, ano passado, começando a acompanhar o ano bíblico com a Maísa, aí comecei a cascavinhar e comecei a me sentir muito inteligente. E eu ficava sabendo de coisas e eu fiquei seguindo direto, ela arrumando a casa e o YouTube bem alto na televisão lá. Nossa casa era duplex. E aí, quando surgiu o convite, né? E aí a gente já estava com um projeto que a gente sempre pensou em pegar em ser missionários em um motorhome. Mas nós não teríamos a preparação que estamos tendo aqui. Então, quando surgiu o convite, eu disse, Paulo, vamos ser missionários. Amém. A gente decidiu que eu fiz 50 anos esse ano e disse que o resto do tempo que me resta, queria trabalhar para Deus, não mais para o homem. Então, estamos aqui. Meu Deus, que legal. E vocês estão felizes de estar aqui? Sim, sim. E interessante que quando a gente foi ler o regulamento, né, pessoal? E ela disse assim,
Paulo, filho, vamos ler o regulamento. Eu disse, filho, eu não quero ler o regulamento, eu só quero ir. O regulamento é contigo. Então isso é legal passar para o pessoal de casa, né? Porque às vezes quando a gente vai buscar algo, pode impedir alguma decisão da gente. Então, tomei a decisão, tomamos a decisão, estamos aqui para a honra do Senhor. Amém. Mas leia o regulamento. Ela leu por mim, professor, ela leu por mim. Decida, mas leia o regulamento. É importante, né, professor? Não com o negócio. Ai, que legal. Deixa eu dizer uma coisa. Sim. Veja só, e eu sei que vocês estão felizes de estar aqui. Muito. E eu também estou tremendamente feliz. Sabe por que vocês estão conhecendo novas pessoas? Porque as que estavam aqui, a Aninha, a Juju, Jefferson, a Elizabeth, né? O Ben, que não pode faltar, eles estão indo embora. Isso mesmo, eles estão indo para o campo. E novas pessoas vindo aqui para a nossa casa significa que novas cidades serão alcançadas. Amém, amém. Novas pessoas entrarão para o reino Amém. de Deus. E isso é motivo de muita alegria. Amém. E eu quero convidar você aí de casa a se ajoelhar e orarmos ao Senhor. Vamos Amém. lá? Amado Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, é fazermos parte do Teu exército. Que bom, Senhor, é fazermos parte da missão do Senhor, de salvar pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa disposição de coração. Que neste momento que iremos louvar e engrandecer o Teu nome, o Teu Espírito Santo, Senhor, se aposte de nossa mente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmã Sheila, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entoar o hino número 284. Amém. A obedecer é melhor. Amém. Sempre é melhor obedecer, né? É sim. Então vamos louvar a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer
lei guardar. Amém, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Que bom é cantarmos, né, sobre a obediência a Deus. E, irmão Paulo, nós estamos aí com um desafio essa semana, não? Sim, toda semana tem um desafio. É isso aí. Como é que está sendo para o senhor decorar os textos? Nossa, não está sendo fácil, não. Confesso para você aí de casa Não que eu não seja estou tão honesto. Não seja tão honesto. Não está sendo fácil, mas o Senhor tem nos dado força para poder a gente conseguir. A gente conseguir e estamos conseguindo, em nome de Jesus. Não é fácil isso. Eu acho que Eu que estraguei, né? Eu falei, não seja tão honesto. Essa apresentação é só Jesus, viu, pessoal? O senhor pode responder o que o senhor quiser, o que for me controlando. Tá bom, mulher, tá bom, vai. Muito bem, então essa semana nós temos um novo desafio. E aqui missionário gosta de desafio, né, irmã? com certeza. E aí, irmão Paulo, como é que está sendo aí o desafio de decorar os textos da Palavra de Deus? Olha, o desafio é prazeroso, é muito bom você ter esses textos semanalmente em mente, no coração e principalmente praticar. É mesmo. E hoje nós vamos decorar ou exercitar mais um texto que está lá em João 14, do 13 ao 15. Ainda vamos nos 3 aí, no 3? Quem conta? Tu pode contar, filho? 3? 1, 2, 3. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedide em meu nome, eu farei, Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedide alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardares os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedide alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedide alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. Amém. Decora esse texto. Coloca ele bem juntinho do teu coração, porque que precioso ele é. Pensa que diante do trono de Deus, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, tem acesso ao trono de Deus. E tudo quanto a gente pede no nome dele, o Pai concede, segundo a vontade dele. Que lindo, que especial, não é? Sim. E aí então, a gente fica aí com o estudo da Palavra de Deus e a gente deixa um tchau pro pessoal de casa, né? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. Bom dia para você que está em casa, para os nossos amigos que se envolveram conosco nessa busca pela vontade de Deus, ao ler a sua palavra, ao estudarmos as verdades que o Senhor deixou no espírito de profecia e na palavra de Deus. É um privilégio poder abrir a Bíblia e não só lê-la, é um privilégio fazer dela nossa luz, a guia de conduta para que a gente possa chegar lá em vitória pela graça e poder de Jesus. Pegue a sua Bíblia correndo no Salmo 107, na sequência do que estamos estudando no ano bíblico, e que o Senhor Deus nos abençoe. Engraçado que quando abrimos os Salmos, começamos a perceber que eles possuem textos que muitas vezes nós falamos na vida corriqueira, e que então, ao fazer o ano bíblico, fala, é aqui que está esse texto que então falamos sempre. Olha o que diz aqui no Salmo 107, que é um salmo de glórias e de ação de graças a Deus. No verso 6 diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. Nós falamos sobre isso, não é? Aqui está de onde é tirada essa informação. E continua dizendo, levou-os por caminho direito à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor
Senhor por seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. E no verso 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou de todas as suas aflições. Aleluia, queridos. É isso que nós devemos pensar e lembrar, né? No Salmo 107, o Senhor Deus também nos deixa claro por que existem terras secas. Por que é que existem terras áridas que não produzem alimentos? Não sei se vocês observaram isso. No verso 33 e 34 disse: Ele converteu rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitavam. Na verdade, todas as misérias que acontecem nesse mundo, né? Todas as tristezas que acontecem nesse planeta são resultado das ações desumanas, das ações pecadoras dos filhos que moram aqui, infelizmente. Mas o Senhor Deus, para aquele que lhe segue, ele os livra de todas as suas aflições. No verso 28, 29 e 30, o Senhor Deus dá essa certeza novamente. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação e ele os livrou de todas as suas angústias. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas e alegrem-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Amém. Aleluia. Amém. O Salmo 108, o Senhor Deus anda em continuidade ao explicar que o Senhor Deus levanta os filhos da opressão. Continua comentando aqui que Deus é um Deus que alcança vitória para os seus filhos. Ele faz isso para quem perto dele se aproxima. Hoje nós ainda tivemos um momentinho falando antes deste culto, quando comentei com vocês que quando nós oramos e a pessoa continua chateada, isso é um prêmio para o diabo, porque o diabo quer então mostrar para outras pessoas que mesmo a oração não é capaz de levantar um ser humano. Você consegue entender o que é isso? Ele tenta fazer com que o nome de Deus seja envergonhado pela ação e atitude de alguns que pela oração não são capazes de se reerguer. E não é Deus que está em falha, não é o Senhor. Com certeza absoluta é o coração alienado do ser humano, né? Porque no verso 13 do capítulo 108, Deus diz: em Deus alcançaremos a vitória. Ele calçará os pés os nossos inimigos. Amém, senhores? Amém. E passe para Atos capítulo 8, que aqui vem uma das partes mais bonitas do ano bíblico. Daqui para frente eu não sei dizer para você qual parte que é a principal. Eu não sei dizer. Porque de agora em diante, na verdade, o livro Atos dos Apóstolos poderia ter um outro nome. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque ali vem mostrando com clareza como é que Deus age com os filhos em meio a dificuldades extremas, situações onde não existe solução alguma humana, o Senhor Deus faz acontecer. Dá uma olhadinha o que aconteceu após a morte de Estevão. Atos 8 diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Deixa eu comentar uma coisa com você. À primeira vista, isso é uma desgraça. Imagina, a igreja se espalhou, a igreja se tornou um pedaço de células esparsas para aqui e para colar. Mas essa foi a grande bênção. Deus é capaz de transformar qualquer miséria. Por isso, não existe nada que Deus não resolva, porque até miséria ele transforma numa bênção poderosa. A igreja estava sendo espalhada, altamente perseguida. Saulo entrava nas casas e puxava as pessoas, arrastava para fora, fazia com que eles blasfemassem. Agora eu fico pensando, como foi na hora de registrar isso? Porque isso foi registrado quase 40 anos após Saulo já ter se convertido. Só para você ter certeza de uma coisa, eu fiz questão de escrever no meu livrão, no livro Atos dos Apóstolos, que a prova de que um passado pode ser anulado frente a novas atitudes. Saulo, ou Paulo, o nosso Paulo, é conhecido como um dos homens mais capazes e cheios do poder do Espírito Santo na terra. Não existe uma pessoa que tenha trabalhado tanto, um discípulo que tenha lutado tanto quanto Paulo. Nunca existiu. Alguém que fez um trabalho tão lindo. Mas ele assassinou uma multidão, não foi só Estevão. Ele assassinou uma multidão de nossos irmãos. Ele os perseguiu, ele obrigou a blasfemarem. Fica imaginando como deve ter sido isso. De que jeito que ele fazia, obrigando as pessoas a blasfemarem? Pense. Não deve ter sido uma coisa simples.
Não deve ter sido uma coisa fácil. E, no entanto, eu imagino, quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. Imagine Lucas tendo que escrever essas palavras, né? Das atitudes de seu irmão, do grande Paulo, a respeito do que ele fazia, né? Mas quando a igreja foi espalhada, estes pontinhos de pessoas aqui e acolá, que foram levados pela dispersão, né, do povo de Deus, montaram novas igrejas. Olha que coisa linda! Em todos os lugares aonde foram, o evangelho cresceu tremendamente. O diabo tomou de novo uma rasteira, não foi isso? Cada vez que ele se envolve com o povo de Deus, que traz uma miséria para o povo de Deus, pode esperar que venha uma bênção atrás. Olha, lembra que nós estudamos no livro passado, que Satanás fica olhando quando a gente recebe uma bênção. Aí ele vem e assola a gente com um problema. Só que se você perseverar, o Senhor Deus vem com uma bênção muito maior atrás. Toda vez que um problema acontece, espere. Se for algo envolvendo Deus, se não for uma culpa sua, né? Se for algo envolvendo Deus, Deus vai transformar aquilo numa bênção tremenda. Olha lá, veja o verso 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Aleluia, irmãos. Sim ou não? Onde eles iam? Está me mandando embora, pois lá eu vou pregar sim. Avante. Descendo Felipe à cidade de Samaria. Samaria era onde? Você se lembra da Samaritana, Poço de Jacó? Quem se lembra? Jesus tinha plantado a sementinha para este trabalho. Eu imagino que Jesus, enquanto estava ali, olhando para aquela seara, que lá ia indo aquela mulher de costas, os discípulos chegando aqui falando, mestre, come, e Jesus olhando para aquele lado, falando, não, eu tenho uma comida para comer que vocês não entendem. Ele falava, e vem cá, vocês não falaram que falta 4 meses para a seara? Aí os discípulos, senhor, falta 4 meses. Ele disse, eu porém vos digo que está madura. A mulher vinha voltando no meio, trazendo um monte de gente da cidade para falar com Jesus. Era daquela seara que ele estava dizendo, mas eu imagino que naquela hora ele estava vendo alguém que ele ia mandar para lá. Ele ia mandar para Samaria. Quem foi mandado para Samaria? Eita, um dos 7 foi mandado para Samaria para fazer um grande trabalho. Ele tinha um ministério profícuo, um tremendo do ministério. E a igrejinha miserável que começou a ser assolada foi ajudada por quem? Quem que ajudou a igreja? Nicodemos e José de Arimateia. Lá estão os dois ajudando a igreja. Nicodemos era um homem muito rico e agora nessa hora que a igreja estava sendo assolada, ele que tinha sido tímido antes, levanta agora a sua espada e sua bandeira, a espada da fé e a bandeira do nome de Jesus e diz não, e doa todo o seu dinheiro para a igrejinha que estava começando a nascer. E ele levanta a igreja de Deus com todos os seus bens. Morreu pobre, mas rico nas coisas do Senhor, né? Ele, José de Arimateia, não é isso? Doou tudo que podia, não é isso mesmo? Vocês sabem, né? Há males que vêm para bem e graças a Deus, nas mãos de Deus, todo mal é para bem. Mas vamos à história de Felipe, eu quero chamar a atenção de vocês. Lá está Felipe em seu evangelho profícuo em Samaria. Num certo momento, o Espírito Santo chama e diz, sai daí, vamos dar uma olhada? Verso 26 em diante. Depois da situação aqui deste homem, né? Que só trouxe problema para a igreja, querendo vender indulgência, lembra disso? Pura indulgência aqui, certo? Era ou não era? Querendo vender ou comprar as coisas de Deus que, né? Quanto é uma oração aí? Gente, hoje tem um monte de gente fazendo isso, vendendo a fé, tá entendendo? Tem um monte de gente vivendo disso, trabalhando em cima disso, os comerciantes das coisas de Deus, né? Não são homens do Senhor, são comerciantes das coisas de Deus, né? E os discípulos tiveram que dizer, vocês não têm parte com o evangelho de Cristo, vocês não entenderam nada, vocês não compreenderam como é que o negócio funciona. Quando a pessoa não entende, ou ela fica contra ou ela faz do jeito errado. Vou repetir o que eu estou dizendo. Quando a pessoa não entende, ou ela fica contra ou faz do jeito errado. Que triste, né? Por que alguém fica contra? Porque tem uma ignorância, a ignorância é atrevida, né? Super atrevida. A ignorância pega e bate de frente, xinga, reclama, e depois um dia descobre e fala, por que eu fiz isso, né? E tal, mas aí já criou um problema muito grande. Lá estava esse bobinho aqui no meio, criando uma dificuldade tremenda, né? Mas vamos falar de Felipe. Olha, Felipe e o eunuco. Assuste-se e alegre-se agora para uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Felipe está num local e o Espírito Santo diz para ele assim,
Verso 26. O anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. Olha, por 3 vezes está a palavra levantou-se. Nós encontramos 2. Engraçado isso, levanta aí, vamos lá. Vamos embora, tá bom, levantou e foi. Rápido em atender. Continua. Olha lá. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco, um alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Essa situação aqui é muito engraçada. Primeiro porque um etíope era negro. Te assusta aqui o que eu vou falar. Eu posso falar com bastante autoridade sobre isso, porque eu também sou negra. E me chama muita atenção a respeito disso. Toda a vida daqueles que são considerados párias da sociedade me chama a atenção de como Jesus tratava. Te assusta, que coisa tremenda. Aqui, essa rainha de Candace era uma mulher poderosa e muito rica, sim ou não? E este homem trabalhava para ela. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Primeiro porque um eunuco não pode entrar para adorar. O que ele estava fazendo lá adorando? Vocês se lembram das leis do Velho Testamento? Alguém que mutilado poderia ir adorar dentro do templo? Não podia, ele estava vindo de Jerusalém. Tinha ido lá adorar. Agora ele não era do povo de Deus. O que ele estava fazendo adorando ali? Isso leva você a pensar o quê? Raciocina, vamos lá. O que leva você a pensar? Que tinha várias pessoas que iam adorar, independente deste povo. Várias pessoas de todos os lugares. Você lembra dos gregos que tinham vindo ver Jesus? Lembra dos magos que vinham vindo do Oriente? Estão lembrados? Agora vemos esse superintendente aqui de todos os bens de uma rainha, não era um homem qualquer. E ele estava vindo de adorar. Mas por que o Espírito Santo se preocupa com um homem que não é do povo de Deus, que era mutilado, aqui diz que ele era eunuco, e que está voltando de Jerusalém fazendo uma coisa que não era permitida na Bíblia? Por que o Espírito Santo se preocupa? Anda, Lucas, pensa aí. Por que o Espírito Santo se preocupa com gente assim? Bora? Só para você ter uma ideia aqui, como as coisas vistas por Deus são diferentes das nossas. Agora veja. Verso 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Peraí. Ele estava lendo a Bíblia. E ler era algo próprio só para gente muito culta. Vocês sabiam disso? Não era qualquer um que lia. E ele estava lendo o quê? Um dos rolos. Vocês não podem imaginar que ele estivesse com o celular, né? Estava com um dos rolos aberto. Quem tinha rolo para ler? Era gente que tinha condição. E ele estava sentado ali. Aí o Felipe está vindo. Gente, eu posso imaginar, o homem estava num carro e Felipe está do lado aqui, ó. 29. Disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo, Felipe... Peraí um pouquinho. Coitado do Felipe, estava tão bem em Samaria, lá vai ele agora correndo atrás de um carro. Correndo atrás de um carro em direção a um homem podre de rico, sentado em cima de um carro lá, lendo um livro, e Felipe do lado. Imagine Felipe do lado ali falando o seguinte, olha lá. Correndo Felipe, verso 30, ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Eu quero que você se coloque no lugar do eunuco, o alto funcionário de Candace. Para um homem correndo do lado dele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Bora, me responde, o que você faria? Para aí para pensar. Você na hora ia dizer: claro, entendo, que legal, vamos conversar. É isso que você diria? Para pensar. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, as coisas de Deus são muito engraçadas. Primeiro, você sairia da sua casa, do seu trabalho profícuo, iria correr tomando poeira no nariz, atrás de um carro correndo, tá bom? Porque era uma carruagem poderosa, os carros daquela época, com um monte de poeira no nariz, correndo atrás de um carro. Você entende o que você lê? Responda se você ia falar um negócio desse. Para pensar. Confiar em Deus nem sempre é fácil. Mas ai de você que não confie. Ai. Por quê? Olhe bem. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Opa, melhorou. Sobe aqui, vem cá. Por que aquele homem agora acredita que Felipe é capaz de ensinar alguma coisa? Felipe vem correndo.
Um homem que ele nunca tinha visto. Sobe aqui no meu carro, vem cá. E o lugar da escritura que ele lia era este. Gente, te assuste. Não pense que o homem estava lendo essa passagem à toa. Gi, olha a parte que ele estava lendo, olha a parte. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Peraí. Por que essa parte era tão importante? Por que o Espírito Santo não existe nada por acaso, tá? Por que o Espírito Santo fez com que Felipe corresse e bastante? Vai correndo lá para aquele lugar deserto, lá no fim do mundo. Você vai encontrar um cara lá e você vai achar aquele homem em cima do carro e vai estar lendo a Bíblia e você vai conversar com ele. Ou você pensa que Felipe foi assim às tontas e... Não, o Espírito Santo estava indicando ele. Mas por que tinha que ser esse verso? Por que tinha que ser essa parte? Vai, Railanas, tem que pensar. Bora. Esta parte. Por que esta? Você pensa que ele abriu a Bíblia assim? Vamos ver o que Deus tem para mim. Vocês acham que foi isso? Irmãos, ele era um eunuco. A passagem falava de alguém, presta atenção, que foi levada como ovelha ao matadouro, que não pôde dizer nada na hora que o estavam tosqueando. Eu não sei se vocês sabem que um eunuco, na hora que está sendo castrado, ele tem que ficar calado, ele não pode nem gritar. Ele não pode reclamar, ele era eunuco. O que é eunuco? É um homem castrado. Aquele texto chamou muito a atenção do etíope ao ler na Bíblia. Quem é este que, como eu, foi levado como ovelha muda ao matadouro e ele ficou quietinho diante de quem o tosqueava? Quem é este? Olha a pergunta que estava na cabeça dele. E mais, na sua humilhação negaram-lhe justiça, porque é humilhante demais um homem ser castrado. E mais, ainda ele disse aqui, quem contará a sua geração? Ele não tinha geração. Ele falou, esse também não tem. Quem é este que é como eu? Felipe sobe para explicar quem era este, que era como ele, que tinha uma situação semelhante. Quem era? Jesus. Vocês podem imaginar o que é isso? Que coisa linda. Vocês acham que esse homem, vocês sabem que ele pediu o batismo, foi ou não foi? Vocês acham que ele pediu o batismo só porque Felipe era bonitão? Não. Por que ele pediu o batismo? Gente, que coisa tremenda. Eu fico imaginando esse momento. Aí o verso 34 diz, respondeu-lhe o eunuco a Filipe, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começou a explicar nas escrituras e anunciou-lhe a Jesus. Amém. Indo eles caminhando, chegou a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Gente, que pergunta terrível. Sabe por quê? Eunuco não podia batizar. Era castrado, não podia batizar. Por que você tem que perguntar isso, eunuco? Aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Felipe fez o quê? Não falou uma palavra. Desceu e batizou. Felipe errou? Não podia batizar eunucos. Por que ele batizou esse homem? Bora, você tem que pensar, você tem que botar sua cabeça para funcionar. Ué, no Antigo Testamento está escrito que não pode batizar eunucos. Eunucos não podem receber batismo. Ai, que beleza! Essa menina está começando a ficar muito inteligida. Bora, gente, temos que pensar. Por que o Espírito Santo mandou Felipe fazer isso? Por que agora a salvação era para todos, Lucas? Muito bem! Agora o Evangelho tinha o quê? Passado para todas as pessoas. O Senhor Deus disse, encha a minha casa de mancos, de aleijados, de tortos, de tudo que é coisa. Encha a minha casa de gente assim, mas eles não vão ficar assim. O interessante é que Jesus te chama como você está, mas não te aceita do jeito que você está. Ele te muda. Amém. A casa do Senhor não vai ficar cheia de mancos. Quando vem manco, ele muda. A pessoa que vem manca, ela pode se transformar numa pessoa andando direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. É bom ou não é? Sim ou não? Agora Felipe desce, que tinha compreendido a mensagem, batiza o eunuco e some. Eu fico imaginando como é que ficou o eunuco. O que aconteceu? Ué, vi ou não vi essa pessoa? Estava ou não estava aqui? Estava. Porque, gente, abre o ouvido agora. O Felipe
foi teletransportado. Yes. Gente, imagina isso? Vocês sabiam que isso pode acontecer ainda conosco? O Espírito Santo pegou ele de um lugar, fez tchum, colocou no outro canto, e daqui tchum, já botou ele lá em Azoto. Sim ou não? Botou ele no outro canto. Por que fez isso? Se Deus precisar que a mensagem seja pregada no local, não precisa de avião. O pessoal fica falando, mas Maísa, vem cá, como é que vai ser esse negócio da pandemia? Você viaja para tanto canto, como é que você vai agora? Eu falei, se Deus quiser, eu vou. Para mim não faz diferença nenhuma. Não são os homens que mandam nas coisas. É Deus eterno. Se Ele quiser, a gente vai. Sim ou não? Sim. Não foi assim com Felipe? Pode ser com você? Pode ser comigo? Se o Senhor Deus precisar que sua mensagem chegue em outros lugares, Ele assim o fará. E ali, vamos ler do verso 37, olha lá. Respondeu-lhe Felipe, é lícito se crês de todo o coração. Disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, e não mais o eunuco ouviu, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciaram o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem. Raciocina agora. Jesus vai e deixa sementinha em Samaria. Felipe vem, colhe as sementinhas e vai embora lá trabalhar com o etíope. O que aconteceu com a Etiópia? Gente, eu sei que eu estou adiantando um pouquinho as coisas. Vai um etíope convertidíssimo, batizado. E quem é batizado no reino de Deus, aqui o estudo de hoje diz que tem que se tornar missionário. Sim ou não? Por isso que eu disse para vocês, eu sei que eu só não quero ser muito contundente com os alunos que vêm para cá, mas não existe ninguém na Igreja Adventista que não tenha sido chamado para ser missionário. Não existe. Não existe. Se tem alguém que ainda não é porque não aceitou o chamado. Ainda não entendeu sua parte no mundo. Não entendeu por que foi chamado. Mas aqui diz que claramente todos são chamados para a missão. Sim ou não? 100%. Agora te assusta? O que aconteceu com a Etiópia? Eu vou começar a contar uma coisa para vocês. Estamos vivendo aqui no século 21, ano 2021 da história da Terra. E para nós a Etiópia é um lugar de fome e de miséria. Mas vocês sabiam, essa era uma rainha, Candace, sim ou não? A Etiópia já foi muito rica, extremamente poderosa. Eram considerados um povo de altíssimo nível na terra. Pela época, esta época. A Etiópia era considerada uma das nações de muito ouro, muito dinheiro. Eles tinham uma capacidade de comércio de altíssimo nível. O que aconteceu com eles para se tornarem pobres como são hoje? Gente, vocês tinham que estudar isso. Não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica pilhou a Etiópia. A Etiópia inteirinha guardava o sábado. Vocês sabiam disso? Os 3 primeiros séculos, a Etiópia guardava o sábado. E eu não me assusto se eu souber que foi esse etíope que levou essa mensagem para lá. Aleluia, irmãos. Aleluia. A Etiópia guardava o sábado nos 3 primeiros séculos da história da Terra, da história da era cristã. E a Igreja Católica, na ocasião, na época, pilhou este país que não aceitou o domínio católico, o domínio romano. Foi uma das cidades que foram exterminadas pela Igreja Católica, foram dizimados. E até hoje, a Etiópia não é permitido que se chegue alimento em quantidade suficiente lá. Por isso que seu povo é tão sofrido e passa tanta fome. Nós temos amigos nossos, não sei se você sabe, a Igreja Adventista tem a ADRA, Assistência Social Adventista, uma agência de desenvolvimento, de atitude com relação à alimentação no mundo. E eu tinha um amigo que trabalhava, era o diretor da ADRA para toda a região sul-americana. E ele me dizia que containers inteiros de alimento eram parados e mofavam, e não dava, porque não tinha como passar de um lugar para outro, porque não se permitia. Não permitia chegar alimento para aquele povo. E eu fico pensando que coisa tremenda. Mas o Senhor Deus, quando quer, Ele faz. Sim ou não? Sim. Ouçam o que eu estou dizendo a vocês. Mais uns dias nós veremos muitos milagres acontecendo pela graça e poder de Deus. Meu apelo para você nessa manhã que está nos ouvindo aí do outro lado, para os alunos da Escola de Profetas, para as pessoas que estão ouvindo em nome de Jesus essa mensagem.
saibam que para gente como Felipe, tudo é possível. O Senhor Deus chama, se levanta rápido. Rapidamente foi, rapidamente vai, rapidamente se envolve, rapidamente está dentro de um programa celestial, dentro de uma agenda celestial. E as pessoas que entram em contato com esse tipo de gente são muito abençoadas. Sim ou não? Até aquilo que parecia impossível se torna possível. É possível um eunuco agora entrar na casa de Deus, ser abençoado e se transformar em missionário. É possível sim que um homem corra. Olha que força que o Espírito Santo manda. Quando ele manda, você faça, viu? Porque você vai ter força suficiente. Correr do lado de um carro para fazer a coisa funcionar e pregar a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo podia pelo menos parar o carro. Podia ou não podia? Manda ele ficar parado num lugar lá só lendo. E você vai lá e encontra. Podia isso ou não podia? Não. O caminho de Jerusalém, de onde ele estava saindo, podia passar em Samaria. Mas o Espírito Santo não fez isso. Falou, você vai ter que passar pelas agruras do trabalho missionário, que não é fácil. Vai lá tomar poeira no nariz, meu filho. Vai correr atrás da alma. Corre atrás desse homem. Vai e traz ele para o meu reino. Sim ou não? Faça isso também. Você que está ouvindo em nome de Jesus, faça isso também. Você precisa desse espírito, desse posicionamento de dizer para Deus, Senhor, na tua força eu vou. Se o Senhor fala, eu me levanto na hora. Se o Senhor pede, eu vou. Em função do teu evangelho, salvar até pessoas que não parecem promissoras. Quem do povo de Israel iria dar qualquer atenção para o etíope? Responda. Era uma alma que não tinha nenhuma possibilidade de dar certo. Mas o Espírito Santo sabia daquele coração, sabia ou não sabia? Sabia até o momento dele chegar. Peraí, mais um pouquinho, peraí, calma lá que ele ainda vai ler aquela parte. É nessa parte que você tem que chegar, e coloca lá. E eu creio que Deus faz um negócio bem assim, tá bom? Então creia você que está em casa, creia você que está aqui, e em nome de Jesus vamos nos ajoelhar e pedir, Senhor, me converta para que eu seja um missionário segundo o teu coração. Vamos lá? Vou me ajoelhar agora e nós vamos orar por você que está em casa e por todos os missionários, tá? Nós queremos orar por todos os pais das criancinhas mesmo. Queremos clamar pelas famílias, queremos clamar pelas pessoas que estão sedentas, querendo saber a verdade do Evangelho, que estão lendo sem saber entender, Senhor, para que o Senhor nos envie. Envia nós, Senhor. Aqui estamos para te pedir que o Senhor trabalhe por nós, encha-nos o coração e nos converta para fazer o teu trabalho. Organiza nosso coração de maneira que nós não venhamos ser distraídos por coisinhas desse mundo e que o Senhor possa ter total acesso ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã, gente. Um abraço.